É o primeiro Outubro Rosa, depois de 2 anos desde o início da pandemia, que teve impactos severos na saúde pública no mundo todo. O mês de conscientização sobre o câncer de mama vai receber mais uma vez a atenção do Sala de Convidados, como a gente faz todo ano. Vamos falar de prevenção, diagnóstico, tratamento e vivências. O Sala de Convidados está começando. Aqui no Brasil, a gente não consegue no SUS realizar nem 1/4 da população-alvo. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? A pandemia impactou diretamente no diagnóstico do câncer de mama durante a sua ocorrência. Parece que faltou um acompanhamento mais presencial, né? Como as mulheres elas deixaram de ser diagnosticadas, provavelmente essas mulheres elas vão chegar no serviço de saúde já em estadiamentos mais avançados. Comigo no estúdio hoje, para conversar sobre câncer de mama e o Outubro Rosa, Gunnar Azevedo, representante da Abrasco, epidemiologista, pesquisadora e professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E participando da conversa remotamente, Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia, e Luciana Lobo, fundadora do Instituto Zen Câncer. Eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 e pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Gunnar, Luciana, Nina, que prazer estar aqui com vocês. Essa campanha anual é super importante, né, Gunnar? Eu quero começar o programa falando da importância da gente fazer todo ano esse momento de olhar para o câncer de mama em especial. Qual a importância dessa campanha já tão tradicional? Eu acho que a maior importância, bom dia a todos, bom dia Yasmine, bom dia Luciana, Nina, todos que nos assistem, né? O mais importante é a conscientização e as mulheres terem noção do quanto é importante cuidar do seu corpo, fazer esse reconhecimento e procurar assistência caso precisem. A conscientização para o câncer de mama é muito importante. E também é importante dizer que elas não vão porque tem um diagnóstico do câncer de mama, porque foram rastreadas com lesão suspeita e vão ao diagnóstico, que elas estão recebendo atestado de óbito. Muito pelo contrário. A chance de ficar curada é muito alta. Com certeza, a gente está aqui com a Luciana, que já teve diagnóstico e acho que passou por uma transformação grandiosa na vida, né, Luciana? Fala rapidamente um pouco aí da sua vivência com câncer e o que te traz para esse programa pela segunda vez, né? Porque você compartilha a sua experiência e leva para uma série de muitas mulheres, através do Zen Câncer, uma perspectiva diferente de olhar da doença, né? Sim, bom, estou muito feliz de estar participando com vocês aqui novamente, tendo a oportunidade de compartilhar a minha experiência e também o que a gente faz no Instituto Zen Câncer. Lembrando que o Instituto Zen Câncer não é somente para mulheres com câncer de mama, a gente acolhe qualquer paciente oncológico, inclusive crianças também. A gente tem 2 projetos em andamento dentro do INCA, que atendem as crianças e os acompanhantes das crianças em tratamento oncológico. Eu diagnostiquei meu câncer com 41 anos, e eu também achava que isso nunca ia acontecer comigo, porque eu não tinha nenhum histórico familiar. A gente tem essa ideia, né, que se a gente não tem um histórico familiar, o câncer não vai bater na nossa porta, e não é verdade isso. E quando eu descobri o câncer, foi um susto para toda a minha família, e a forma como eu passei pelo tratamento oncológico, as práticas integrativas e complementares que me ajudaram durante o tratamento oncológico, deram início ao projeto Zen Câncer e, posteriormente, ao Instituto Zen Câncer, que hoje oferece gratuitamente essas práticas para mais de 350 pacientes oncológicos inscritos no Instituto. E vamos falar um pouco mais sobre o Zen Câncer aí ao longo do programa. Nina, queria que você trouxesse um pouco dos dados para a gente iniciar o programa a respeito do câncer de mama no Brasil e aí também pensando nesse momento diferenciado que é um pós-pandemia, né? O que a gente tem nesse momento de diferente para tratar quando a gente pensa em câncer de mama no Brasil. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Acho que, como você pontuou muito bem, né, esse ano a gente tem um desafio diferente. Além de falar da questão da prevenção, da conscientização, a gente vai ter outros desafios do ponto de vista de acesso a esses diagnósticos que foram represados durante a pandemia, né? Então, a gente já tinha um cenário difícil no câncer de mama, especificamente, de diagnósticos tardios, de problemas de acesso a essas mulheres, e isso intensificou muito mais. Então, ao longo do programa, eu vou trazer alguns dados para vocês de
cobertura mamográfica, que deixou de ser feita, né, a questão do rastreamento nos 2 primeiros anos da pandemia, especificamente, os diagnósticos tardios que vão chegar e o impacto que isso pode causar na mortalidade do câncer de mama em curto prazo. A sobrecarga no sistema de saúde e o isolamento social durante a pandemia afetaram diretamente práticas de prevenção e a realização de exames de rotina. No mês de conscientização do câncer de mama, especialistas alertam sobre os desafios atuais na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Um mês cor-de-rosa para lembrar que prevenção se faz o ano inteiro. O Outubro Rosa é uma campanha que se presta fundamentalmente para trazer à tona a importância da prevenção e dos cuidados no que diz respeito ao câncer de mama nas mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 28% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados, prevenindo fatores de risco modificáveis. A questão do tabagismo, a questão de consumo de bebidas alcoólicas, de inatividade física, uma alimentação não saudável, sobrepeso ou obesidade, são coisas que nós temos a capacidade de mudar. O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro comenta que em 2022 são previstos cerca de 66 mil casos de câncer de mama no país e que o diagnóstico precoce é determinante para a cura da doença. Quanto mais precoce o diagnóstico do câncer de mama é, menos agressivo é o tratamento cirúrgico e oncológico e maior é a chance de cura. Tumores muito iniciais, impalpáveis, subclínicos, podem ter uma taxa de cura de mais de 95%. Então, diagnóstico precoce é igual a menor agressividade no tratamento cirúrgico e no tratamento oncológico com maior chance de cura, sempre. No caso da Denise, de 62 anos, foi tocando o próprio corpo que percebeu um nódulo na mama. Tomando banho, né? Eu passei por uma coisinha aqui debaixo do braço. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí passei de novo e achei muito estranho, porque era uma coisa já grande, dura, e aí aquilo ali me deixou muito preocupada. Atualmente, já no final do tratamento, ela conta que estava com as consultas de rotina atrasadas e que a pandemia foi um agravante para isso. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? E eu agradeço muito de ser num lugar que eu consegui, porque senão eu ia descobrir quando. E será que ao momento que eu tivesse descoberto, será que eu ia conseguir naquele momento, ainda era pequeno, ainda era uma coisa que ainda teria cura, porque eu não tive que tirar o seio. A sobrecarga no sistema de saúde, o isolamento social, a dificuldade no agendamento de consultas de rotina. Esses foram alguns entraves da pandemia na prevenção e diagnóstico do câncer de mama no país. A pandemia impactou diretamente no diagnóstico do câncer de mama durante a sua ocorrência. Nós ainda estamos em pandemia, mas em 2020 e 2021, a realização de exames de rotina, de mamografia, de ultrassom mamário, a procura da paciente pelo mastologista, pelo ginecologista na atenção à saúde mamária reduziu de maneira significativa, tanto no sistema privado quanto no sistema público. A partir do momento que a gente pensa que todos os serviços de saúde tiveram que se reorganizar, então houve essa reorganização de recurso humano, reorganização de recurso físico, destinação de leito de oncologia para atender esses pacientes infectados pela Covid-19, essa própria realocação dos profissionais da saúde, né? Então, a gente teve uma redução desses procedimentos com finalidade diagnóstica. Então, não é que parou de fazer rastreamento, mas houve essa redução. De acordo com uma pesquisa inédita do Observatório de Oncologia, em parceria com o Instituto Avon, em 2021, houve redução de 40% no número de mamografias realizadas no sistema público de saúde. Quais são as consequências disso, né? Então, no futuro, o que vai acontecer? O que isso acarreta no sistema de saúde pública do Brasil? Como as mulheres elas deixaram de ser diagnosticadas, provavelmente no futuro não tão distante, essas mulheres elas vão chegar no serviço de saúde já em estadiamentos mais avançados. E isso acarreta uma série de dificuldades, né? Então, isso piora o prognóstico da paciente, isso diminui as chances de cura dessa paciente, e isso acarreta também financeiramente
os gastos em saúde pública. Segundo a OMS, o cenário ideal de rastreamento da doença seria 70% da população entre 50 e 69 anos com mamografia em dia a cada 2 anos. Mas o que as estatísticas mostram é que essa já era uma realidade distante, mesmo antes da pandemia. Aqui no Brasil, a gente não consegue no SUS realizar nem 1/4 da população-alvo. Não chega nem a 25%. Se nós colocarmos, segundo o último levantamento do IBGE, SUS mais clínica privada, isso chega a 60%, também fica aquém. Rafael Machado ainda ressalta que, apesar da recomendação do Ministério da Saúde de rastreamento entre 50 e 69 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que os exames mamográficos de rotina devem ser realizados anualmente a partir dos 40 anos. Cerca de 26% dos casos de câncer de mama na população brasileira ocorrem na faixa etária entre 40 e 49 anos. Então, não rastrear a população brasileira entre 40 e 49 anos significa deixar de fora de diagnóstico precoce 1/4 da população que é acometida por câncer de mama no Brasil. Gunnar, Nina, Luciana, eu quero falar sobre essa questão polêmica aí entre a Organização Mundial da Saúde / Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia, que eu acho super importante. Mas antes disso, eu queria trazer o que eu vinha falando para vocês antes de começar o programa, né? Uma mudança aí na abordagem sobre tanto prevenção quanto diagnóstico e tratamento do câncer, né? Eu verifico que nos últimos anos, todo ano a gente trata desse tema no Canal Saúde, no Outubro Rosa. Houve uma mudança nessa abordagem cada vez mais focada, né, Gunnar, numa prevenção, porque na hora que você chega na mastologia, que você chega numa mamografia e diagnostica o câncer, você já está com o câncer instalado, né? Então, primeiro para a gente pensar aí, como é que a gente pode refletir sobre prevenção num país em que as pessoas não conseguem sequer ter um planejamento alimentar, praticar atividade física numa rotina enorme? Como é que a gente pode olhar para a saúde coletiva nesse sentido hoje, Gunnar? Olha, a gente tem que pensar que, historicamente, nós sempre tivemos muita dificuldade de melhorar as condições de vida geral para garantir isso que você falou, né? Garantir saúde para todos e aí diminuir nossas desigualdades. Na questão específica do câncer de mama, a prevenção, que a gente fala de prevenção primária, ela é a mesma prevenção que a gente faria para um número enorme de outras doenças crônicas, cardiovasculares, né, diabetes. Então, assim, obesidade, diminuir a obesidade, né, diminuir o sedentarismo, garantir que as pessoas tenham acesso à alimentação saudável é fundamental. No Brasil, a gente vê muita dificuldade e, recentemente, a dificuldade é maior, porque são 33 milhões de pessoas que estão na situação de insegurança alimentar grave. Então, isso já é um desafio que a gente já vinha lidando com isso. A questão do câncer de mama, especificamente, a prevenção, que a gente sabe, são fatores de risco que têm realmente, comprovadamente, estão associados ao aumento do risco. Estou falando de fatores que, já estudados, bastante relatados, têm a ver com a história reprodutiva e sexual da mulher, que é ter filho em idade mais tarde, aumenta o risco, né? A paridade, muitos filhos começar a primeira gestação mais cedo, diminui o risco. E amamentar também. Nesses fatores, o que eu coloco é o seguinte, são fatores que são decisões da mulher. O único que a gente pode colocar como uma medida, né, de saúde pública, que pode ser colocado como uma medida preventiva importante, é a amamentação, o estímulo à amamentação, que é bom para a mulher, é bom para a criança, é bom para o bebê. Em não sendo assim, o câncer de mama acaba ficando muito limitado, estou falando especificamente, né? Se a gente for falar especificamente do câncer de mama, a situação de ser necessário a detecção precoce. E na questão da detecção precoce, precisamos focar na população de maior risco, que pelo exame de mamografia, a gente poderia estar trazendo com lesões suspeitas e, a partir daí, aumentar o diagnóstico. Para isso acontecer, a rede tem que funcionar. E o programa de rastreamento tem que ser o programa organizado populacional e não como a gente tem hoje no Brasil, que ainda é oportunístico, né? Eu continuo achando que a OMS está certa. Eu participei do primeiro consenso brasileiro para o controle do câncer de mama, onde foi definida a faixa etária 50 a 69 anos, com mamografia bianual. Isso aí é evidência científica.
Não foi à toa que chegamos a essa conclusão, é por evidência científica, que é onde há impacto. E o impacto é na mortalidade. Então, é importante a gente observar isso. O consenso foi refeito, as diretrizes clínicas do INCA continuam mostrando a importância disso, mas chamam a atenção da necessidade de detectar precocemente. É a gente trazer para cá os casos que podem se beneficiar, né, sendo diagnosticados precocemente. Começando pelo autotoque, né? Começando pelo conhecimento do corpo. Se investigar. Nina, eu queria te convidar a comentar também essa questão colocada. Como é que você percebe isso tudo? Eu tenho percebido isso que você falou. Eu acho que não só no Brasil, mas também organizações internacionais, como a OICC, elas têm batido nessa tecla e feito campanhas especificamente focando a prevenção, né? A doutora falou muito bem sobre a prevenção primária, mas a gente tem também aí a prevenção secundária, que são justamente esses exames de rastreio para populações-alvo. E a gente sabe, né, que o câncer ele está muito ligado, os casos de câncer, ao aumento da populacional, ou seja, ao longo da vida, o indivíduo ele pode ser acometido por câncer. Isso é um pouco inevitável, apesar aí dos fatores de risco. E aí, o que a gente quer fazer, né? Se é inevitável, ao longo da vida, o indivíduo ter um diagnóstico de câncer, a gente quer que esse diagnóstico ele seja feito o mais precocemente possível para ter mais chances de cura e, como foi falado também na matéria, isso impacta tudo, né? Até financeiramente um sistema que tem recursos limitados. Então, eu acho que é isso, né? A questão da prevenção primária, combatendo os fatores de risco do indivíduo, mas também a questão aí, mais do ponto de vista da prevenção secundária, da saúde pública, fazendo o rastreamento e tendo maiores taxas de cobertura para esses rastreamentos na população-alvo, como a doutora muito bem falou. E, Luciana, aí a gente começa também a perceber uma mudança real de paradigma sobre como olhar o câncer, né? Não mais como uma sentença de morte, a gente hoje tem possibilidades de tratamento eficazes, mas também como a doutora Gunnar falou, quando você olha para a prevenção do câncer, você está prevenindo várias doenças. E um caminho para isso, me parece, é combater o estresse, né? Que é o grande mal do nosso tempo e que gera bastante risco para o câncer também, né? Exatamente. Eu já era professora de yoga e meditação quando descobri o câncer de mama, né, com 41 anos. Isso foi um susto para os meus alunos, para a família, para todo mundo. Eu não tinha nem micro-ondas em casa, tentava sempre ter uma alimentação super saudável, estava sempre dentro do meu peso, apesar de ter uma tendência a ganhar mais peso do que ser magra, mas eu estava ali, eu não fazia realmente parte de um grupo que eu considerava que seria um grupo de risco. E quando o câncer ele entrou na minha história, é claro que eu segui o tratamento convencional, eu fiz um protocolo longo, foram 16 ciclos de quimioterapia, 30 radioterapias, foi 10 anos de hormonioterapia, eu estou completando 5 anos agora de hormonioterapia. Eu entendi que todo aquele tratamento ia cuidar das minhas células rebeldes, né, das células que tinham se rebelado, das minhas células egoístas, mas eu tinha ali todo um corpo muito maior que eu queria cuidar e mantê-lo saudável também. Então, entre um ciclo de quimioterapia e outro, eu fazia tudo que eu podia para poder subir com a minha imunidade, para manter meu corpo fortalecido. E, sem dúvida, durante todo o tratamento, eu fiz atividade física, com orientação dos médicos, alimentação saudável, práticas de yoga, meditação, acupuntura, que são práticas que já são reconhecidas com embasamento científico. Algumas já fazem parte até mesmo das orientações que a ASCO faz para o manejo dos sintomas de pacientes oncológicos, como ansiedade, o estresse, insônia, enjoo. Então, essas práticas ajudam muito. E eu me beneficiei, a partir da minha experiência, eu criei um projeto que hoje oferece para outras mulheres gratuitamente essas práticas, que pelo menos possam ajudá-las a lidar com cada passo do tratamento, lembrando que a gente não precisa viver num único dia os 6 meses de quimioterapia ou 1 ano de tratamento, seja qual for o seu protocolo, você pode viver um dia de cada vez, com o efeito colateral daquele dia, daquele momento, e essas práticas ajudam a ter essa consciência.
Compartilhar essas experiências é super importante, né, Gunara? Assim, uma outra questão que acho que a Luciana trouxe bem importante já no comecinho do programa é a questão de se pensar que o câncer é necessariamente uma doença genética, que se você tem alguém na sua família que já teve, você provavelmente pode ter, ou se você não teve, não terá. E a gente está vendo a escala do câncer. A gente sabe que tem um diagnóstico mais presente socialmente, né? Mas a escala de diagnóstico de câncer, a quantidade de pessoas com câncer está numa escala muito maior do que a genética, o passar de geração para geração pode identificar como possibilidade, né? Com certeza. O câncer, na realidade, o aparecimento dele depende de uma interação entre o genético e tudo que é ambiente, que é externo, né? Você falou a verdade, né? Tem pessoas que têm uma genética que seria favorável, mas, né, por estilo de vida, por outras condições, por não terem exposições tão fortes, elas podem nunca desenvolver o câncer. E a gente vê que famílias inteiras, às vezes, né, infelizmente, têm um número que não seria esperado, né, de pessoas com câncer. É importante entender o seguinte, mesmo que a gente hoje consiga, essa noção é importante a gente ter, que a gente consiga dar conta de eliminar todos os fatores de risco conhecidos para o câncer, estou falando câncer no geral, a gente ainda teria o aparecimento de um número grande de pessoas sendo diagnosticadas que a gente não consegue associar qual é o motivo de ter câncer. Não é para ter culpa, não é para ficar pensando por que eu tenho. Faz parte da vida, faz parte da natureza. Então, trabalhar a prevenção, mas garantir assistência é fundamental. E a assistência parte disso. O rastreamento, possibilitando que lesões suspeitas sejam diagnosticadas rapidamente e que todas as pessoas que tenham esse diagnóstico tenham o melhor tratamento hoje possível para o câncer. O que a gente quer fazer é que todo mundo no Brasil, né, tenha e no mundo, tenha acesso ao melhor tratamento. E o tratamento do câncer evoluiu muito. A gente está falando de câncer de mama, mas não é só câncer de mama. Evoluiu muito, o que a gente não consegue dar acesso para todos a esse tratamento com qualidade. Até porque no caso do câncer de mama ou qualquer outro câncer é onde ele se manifesta, né? Mas é uma desordem do corpo que com certeza a gente precisa olhar como algo mais amplo, né, Nina? Eu já ia mesmo passar para você. Não, eu só queria complementar, é claro que a gente não vai se ater aí à questão genética, né? E ficar ali com, será que eu tenho essa predisposição para o desenvolvimento do câncer, mas é importante essas mulheres, por causa do câncer de mama, né, mulheres mais jovens, que têm casos de câncer de mama diretos na família e que talvez, né, conversando aí com seu médico, comece esse rastreamento mais cedo do que a população no geral. E muitas vezes essas mulheres nem têm acesso, né, vão lá e pedir, solicitar esse exame, muitas vezes não conseguem fazer, simplesmente porque não é a recomendação, né, mas enfim, então isso também é uma discussão. Outra questão é a questão dos exames genéticos, né, que hoje já são feitos para famílias que têm muitos casos de câncer, mas que não é acessível para a maioria da população. Então, acho que a gente precisa falar desses exames genéticos também e também colocar aí mais à disposição de todo mundo. Olhar como... Pode falar, Gunnar. Não, só chamar a atenção o seguinte, o consenso do Ministério da Saúde, que eu citei, né, que é de 50 a 69 anos, uma mamografia bianual para as mulheres assintomáticas. Né? Porque se você encontra um nódulo, já é para procurar imediatamente. Ela já teria que entrar numa outra fila. Ele coloca que mulheres com história familiar de câncer de mama, elas têm que ser seguidas de outra forma. Aí não é 50 a 69 anos. E pensar que na idade mais jovem a mamografia não é o melhor exame. Porque uma mamografia para mulher jovem não vai conseguir detectar o que a gente está procurando, que é uma lesão maligna. Porque, né, vai ser um achado grande, a mama... tem outra densidade, tem outra densidade, pela densidade mamográfica, né, vai fazer com que ela precise ser acompanhada com outro tipo de exame. Então, o consenso já deixa claro, desde o primeiro consenso, que mulheres com história familiar de câncer de mama, quem são essas mulheres? Que têm mães e irmãs, né, com a história de câncer, ou o pai também, câncer de mama pode ter em homem. Elas precisam ser seguidas
e acompanhadas muito mais cedo do que o consenso prevê para aquelas assintomáticas da faixa etária 50 a 69 anos. Isso é uma ressalva importante. Super importante. Até, Luciana, você falou rapidamente no comecinho do programa, como é que foi seu processo de diagnóstico, né? Você fez autoexame e por isso foi procurar a mamografia ou você já ia com frequência? Como é que foi para você? Eu tinha acabado de terminar o mestrado, que todo mundo sabe que é uma fase bem estressante da nossa vida quando faz o mestrado ali nos 2 anos. Fiz 40 anos no meio do mestrado. Então, quando eu terminei o mestrado, eu tinha acabado de completar 41 anos e fui fazer os meus exames de rotina. E apareceu um nódulo pequeno, que não tinha o que fazer naquele momento, eu tinha que acompanhar o crescimento dele depois de 6 meses, que eles chamam de BIHARD 3. E 2 meses após esse exame, quando eu fui colocar o meu filho para dormir, eu levei a mão na mama esquerda e senti que tinha um nódulo ali. Eu nunca tinha percebido esse nódulo antes, mas como eu sempre tive muito leite, eu doava leite. Eu amamentei meus 2 filhos por 1 ano, então eu doava leite para o Instituto Fernando de Figueiras, então tinha muito leite. E aí eu falei, não, isso aqui pode ser que seja alguma coisa do meu período que está para descer e não deve ser nada. 1 mês depois, a minha massoterapeuta também sentiu esse nódulo e falou, não, vai ver isso. Eu falei, mas eu acabei de fazer mamografia, tem 3 meses, eu não vou voltar antes, não deve ser nada. E por insistência dela, eu fui, então, com 5 meses após o primeiro exame, refazer a ultrassonografia. Não era nem aconselhado que eu fizesse a mamografia, porque tinha feito em dezembro. Então, eu repeti somente a ultrassonografia para ver se tinha tido alguma alteração naquele nódulo. E realmente ele tinha mudado de tamanho, ele tinha dobrado de tamanho em 5 meses, tinha passado de um BIHARD 3 para BIHARD 5 e já tinha afetado o linfonodo sentinela, né? Então, ou seja, ele já tinha saído do sítio dele e tinha migrado para o primeiro linfonodo, e que é considerado uma primeira metástase. E aí, por conta disso, eu precisei fazer uma cirurgia conservadora, não precisei tirar toda a mama, mas precisei passar por 30 ciclos de radioterapia por conta de não ter tirado toda a mama, e um ciclo longo, né, de quimioterapia, foram 16 ciclos por conta dessa metástase na axila. Cada caso é um caso, né, quando fala-se de câncer. A gente vai continuar esse papo já no próximo bloco. Sem acesso às consultas, pacientes em tratamento viram a doença se agravar. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre câncer de mama e o Outubro Rosa. Comigo no estúdio para essa conversa, Gunara Azevedo, representante da Abrasco, epidemiologista, pesquisadora e professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E participando da conversa remotamente, Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia, e Luciana Lobo, fundadora do Instituto Zen Câncer. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, seus comentários pelo 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Histórias que as estatísticas começam a mostrar. Entre a urgência de manter o tratamento do câncer de mama e o isolamento social imposto pela pandemia, muitas pacientes viram agravamento do câncer de mama. O caso da Denise, que apareceu lá no começo do programa, é a exceção. Hoje, ela celebra a vida com a neta Serena e relata que sabe que teve sorte na assistência do seu tratamento. Ela conseguiu vencer o câncer em meio a uma das maiores emergências sanitárias da história, a pandemia. O diagnóstico e o início precoce do tratamento é um gargalo no acesso à saúde no Brasil. Eu sei que tem muita gente que está esperando por isso, sabe? Que não está tendo essa chance nesse momento. A chance de ser melhor assistida, por exemplo, essa faltou para a esposa de Gilmar Gomes. Em 2019, ela foi identificada um câncer de mama, né? O curioso, acho que seria importante esse dado, que pese a Márcia regularmente fazer os exames preventivos, né? Em 2018 ela não fez, por alguma razão ela não fez em 2018. Em 2019, quando ele é identificado, ele já está bastante avançado no tamanho e na quantidade, né? Eu não tinha 2 em um seio e 1 em outro.
Márcia Duarte realizou a cirurgia de remoção dos nódulos e iniciou o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Gilmar comenta que foi nesse momento que a pandemia começou a avançar no Brasil, o que interferiu diretamente no tratamento da esposa, que era atendida através de um plano de saúde. Nesse período da pandemia, a comunicação dela com a onco foi basicamente por e-mail. Inclusive, ela não disponibilizou o WhatsApp para minha esposa. Parece que faltou um acompanhamento mais presencial, né? Tinha essa questão da pandemia, a médica alegava isso, né? Não estava atendendo e tal, mas os contatos eram muito esparsos. Foram 8 meses de comunicação por e-mail, algumas teleconsultas e nenhuma solicitação de exame para acompanhamento do caso. Até que dores fortes na coluna levaram Márcia a procurar um atendimento de emergência. Em outubro, ela chega num ponto extremo da dor, vai para o hospital, e aí já é identificado 6 tumores na coluna vertebral, num estágio muito avançado, ao ponto de o médico que a recebeu se assustar. Gilmar revela que a esposa foi submetida a outra cirurgia, ainda mais complexa devido à região da medula, mas que mesmo com êxito, não foi suficiente para frear a metástase. Márcia faleceu em dezembro de 2021, com 51 anos, e no laudo já constavam novos nódulos nos seios. Quando eu estou te falando que aquele período que a médica, na nossa avaliação, foi displicente, porque eu estou querendo não querendo ser injusto ou desonesto com a medicina, é que realmente esse câncer, mais cedo ou mais tarde, ele voltaria. Teria alguma chance se a médica não tivesse sido displicente, se ela tivesse sido identificada antes. Eu queria agradecer ao Gilmar por compartilhar essa história, é um amigo querido, acompanhei meio de perto toda essa situação aí da Márcia, que infelizmente veio a falecer, vai fazer um ano agora, mas eu acho que não é o que mais acontece rotineiramente, né? Mas a pandemia trouxe isso, né, Gunnar? No caso da Márcia, ela ficou muito tempo, depois já de diagnosticado o câncer, de iniciado um tratamento, ela ficou muito tempo sem a presença numa consulta médica que fosse, ou seja, a gente viveu uma coisa extremamente inusitada. Ele fala até numa postura equivocada da médica, mas a gente nem isso pode julgar, porque realmente a pandemia trouxe uma situação absolutamente nova, né? Que é, se você tem câncer, ele está fragilizado no seu sistema imune, o ideal é que você não saia de casa, porque se você pegar Covid pode ser pior ainda, né? Como é que foi isso entre a classe médica, assim, como é que vocês percebem isso, né? Esse momento em que você realmente tem ali uma situação colocada e um risco desconhecido também, né? Ou seja, ninguém sabia como agir, né? Na realidade, essa pandemia foi, assim, uma situação muito, muito devastadora, né? Porque chegou sem se conhecer direito, chegou com aquela transmissão rápida, né? E a preocupação justamente era essa, né? Que os casos que estavam evoluindo mal eram os casos que tinham algum tipo de problema de saúde. Entre eles, as pessoas que tinham câncer. Na realidade, ter câncer e ter Covid, a situação... Era um fator de risco enorme. Era um fator de risco, agravava muito. O que aconteceu é que, como se sabia que uma das formas de se infectar é procurar um serviço de saúde, isso foi orientado que as pessoas só procurassem em situação de urgência. Mas o câncer é uma situação constante de urgência. O monitoramento do câncer não pode parar de um dia para o outro, né? As pessoas que têm câncer têm que continuar sendo vistas e talvez, né, a forma virtual tenha deixado passar situações que, se tivesse numa consulta presencial, a médica, né, ou o médico teria notado isso. Então, assim, foi muito, muito complicado lidar com isso. Eu acho que a gente, depois de um tempo, começou a aprender melhor, né, o que é virtual, o que é telemedicina, o que não pode ser feito por telemedicina, e os cuidados que devem ser tomados para que pessoas precisem vir à unidade de saúde, ao serviço de saúde, ao hospital, né, sem que elas tenham um risco maior de se infectar. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas, né, com câncer, portadores de câncer, vieram a óbito por Covid ou vieram a óbito pelo seu próprio câncer agravado por ter Covid.
E a epidemiologia ainda vai levar um tempinho para poder perceber, de fato, o impacto da pandemia nisso, né? Porque levam 1 ou 2 anos aí para você poder fazer os comparativos necessários, Não, né? na realidade, alguns estudos já têm mostrado isso. A gente realizou um estudo que, em 2020, nós já percebemos que teve uma retração no número de casos, né, que foram a óbito por câncer no ano de 2020, não só para câncer, mas para doenças cardiovasculares também. O número diminuiu de informações no sistema de mortalidade, causa básica câncer. No entanto, o que nós vimos também ao mesmo tempo? Nós vimos que entre as causas associadas à morte, o câncer aparecia e aumentou muito. Nina, eu quero te convidar a comentar essas falas da Gulnara e também trazer uma outra questão, que é assim, o envolvimento do Gilmar, né? Que é o parceiro que está ali e que recebe diagnóstico junto, vivencia tudo junto, né? Eu acompanhei os dois e ele realmente se envolveu demais, porque não tinha como ser diferente e sofreu com ela tudo que ela estava vivenciando ali. Enfim, a família também precisa ser cuidada, né? Sim, só para comentar... A pandemia ela foi um desafio também para a oncologia, né? Então, eu faço parte de uma organização social, uma associação de pacientes, que a gente fez uma série de monitoramento ao longo desse tempo, né? Desde 2020 até agora a gente continua fazendo. Então, com diversos médicos que a gente conversava, a gente ouvia que, de fato, eles ficavam com as mãos atadas no cuidado desse paciente que já estava com diagnóstico de câncer quando eclodiu a pandemia. Então, mudanças de conduta, desde a questão da telemedicina, mudança de tratamento de quimioterapia venosa para quimioterapia oral, quando, de fato, tinha indicação, enfim. Mas, no fundo, eles sabiam que aquela não era a melhor conduta, mas ali no cenário que era apresentado, era a única coisa que era possível ser feita, tendo em vista o desconhecimento aí da Covid, né? E já era sabido que pacientes imunossuprimidos com câncer tendiam a ter um agravamento se pegassem a Covid. No monitoramento que a gente fez, no panorama da atenção ao câncer de mama, a gente fez levantamentos de 2015 até 2020, e a gente tinha uma tendência até 2019 de aumento de internações para câncer de mama. Em 2020, a gente teve uma queda de menos 9%, em 2021 de menos 7%. Ou seja, alguns CACONs e UNACONs, centros de tratamento para câncer, eles tiveram que pegar alas todas para fazer vias livres de Covid e oferecer esses tratamentos para pacientes com câncer que eram contaminados. Mas aqueles que tinham alguma intercorrência, que não estavam com Covid, mas precisavam ser internados, seja porque estavam com diagnósticos muito avançados, precisavam mesmo, eles não conseguiram internação nesse momento. E isso pode ter sido muito, acontecido muito, como foi o caso do senhor da matéria. Então, isso aconteceu demais, né? E falando sobre um pouco de diagnóstico avançado, nesse mesmo levantamento, a gente, durante todo esse período até 2020, 38% das mulheres com câncer de mama elas foram diagnosticadas nos estadiamentos 3 e 4. E o início do tratamento delas no Brasil inteiro, que deveria ser de até 60 dias, foi de 174 dias. Ou seja, se a gente for pensar que essas mulheres já foram diagnosticadas no estadiamento avançado e ainda demora um tempo considerável para começar o tratamento, e quando começam, não encontram esse atendimento ali, numa intercorrência, não tem o tratamento mais adequado, isso impacta muito. Mas, como a doutora estava falando, isso até 2020, né? Uma coisa até meio pré-pandemia. A gente só vai ver refletido nesses dados a partir do momento que a gente for avançando nessas bases de dados. A gente tem um sistema de mortalidade até 2020, então a gente vai conseguir ver isso um pouco mais para frente. Mas a gente já tem como fazer uma projeção desses impactos, vindo desde alguns dados que a gente conseguiu até o relato dos próprios médicos que tiveram na frente desse cuidado.
E, Luciana, como é que ficou o Zen Câncer nesse período aí de isolamento social? Como é que se faz nas reuniões de grupos, né, de apoio também para essas mulheres que, em meio a esse momento de emergência sanitária, se viram aí, com certeza, com várias limitações, né? Sim, Yasmin, foi um momento assim, de grande desafio para a gente enquanto instituição. Todas as nossas práticas eram presenciais, mas foi um momento também de muito crescimento para o Instituto, porque a gente rapidamente se adaptou a essas práticas, a gente identificou quais seriam as práticas que davam para ser feitas online. E desde o dia 16 de março de 2020, eu que não sabia fazer uma live, nunca tinha feito nada assim gravado dessa forma, fui lá para o Instagram do Instituto Zen Câncer e para o YouTube e ofereci uma prática de yoga todos os dias por 100 dias, às 11 horas da manhã, e uma prática de meditação às 7 horas da noite por 100 dias. E os depoimentos que eu recebi dessas pessoas que faziam práticas com a gente, que aquilo estavam ajudando elas a passarem pela pandemia, porque muitas, além de estarem com câncer, estavam isoladas de suas famílias em casa. Então, aquilo a gente acabou criando uma comunidade online de suporte, de apoio, onde as pessoas meditavam e faziam práticas comigo de segunda a segunda. E logo depois do primeiro mês, quando a gente teve aquela segundo ou terceiro mês, na verdade, a gente começou a ter aquela troca de ministros da saúde, que todo mundo ficava ansioso, não sabia o que ia acontecer. Eu percebi que elas estavam com dificuldade para dormir, e eu comecei a oferecer uma prática de yoga na cama, às segundas-feiras à noite. Então, foi uma experiência para mim muito linda, porque elas tinham que se inscrever nessa aula, e elas recebiam um link pelo Zoom, e quando elas abriam as suas câmeras, assim como eu estava no meu quarto, na minha cama, mostrando como é que fazia uma prática de yoga na cama para se preparar para dormir, elas também estavam de pijamas nas suas casas, nos seus quartos. Então, foi um momento muito emocionante para mim estar conectada com aquelas pessoas e colocá-las para dormir. E o Instituto cresceu bastante, né? A gente finalizou 2019 com 45, 50 ali participantes, e a gente começou a ganhar muitos participantes de fora do Rio de Janeiro também. Então, a gente tem participantes do interior da Bahia, do interior de São Paulo, interior de Minas, que fazem as práticas online com a gente hoje. E chegando em Portugal, daqui a pouco a gente vai falar disso. Gunnar, a gente observou com a Covid veio trazer uma evidência clara para a gente. Cada indivíduo reage de uma forma. E o câncer já falava disso com a gente o tempo todo, né? Pela pluralidade de possibilidades que a gente tem nesse diagnóstico do local, do estágio e da própria fisiologia do paciente, né? Como é que a política pública vai lidar com a individualização cada vez maior necessária que se faz evidente, né, desse tratamento? Bom, é claro que você tem toda a razão, né? Cada indivíduo é um indivíduo, né? E a gente tem que tratar e poder dar essa assistência segundo essas condições, né? O perfil que ele é, o tipo de relação que ele tem com as pessoas e com a vida. O que a gente fala é que o mais importante é que a qualidade da assistência seja priorizada. Uma equipe multiprofissional, o médico é importante, mas é importante a psicóloga, o terapeuta, né? É importante o enfermeiro, é importante o nutricionista. Quando se consegue trabalhar, né, com uma equipe que aborde esses aspectos gerais e que tenha essa facilidade, a gente avança, né? A gente não pode determinar que tudo tem que ficar jogado em cima de uma pessoa, que é o tratamento do médico. Agora, a gente não pode abrir mão do tratamento do médico, mas o tratamento do médico, como ela mostrou, com as práticas alternativas, mas também com todo o apoio emocional. Veja bem, estamos falando de um câncer que mexe com o físico, mas mexe com o emocional, com o psicológico, com a vida sexual das mulheres, né? Com o que representa o seu companheiro, né? O que representa para a família. Então, esse tipo, né, de abordagem não pode ser uma abordagem só médica, tem que ser uma abordagem muito, muito ampla. E eu acho que é isso que a gente gostaria que o SUS pudesse fazer, né? E a gente, infelizmente, está passando por um momento onde as equipes de saúde da família, que são multiprofissionais, estão sendo atacadas, estão sendo destruídas, estão sendo desfinanciadas, e isso preocupa muito. Porque o que a gente quer, uma boa assistência, a gente quer uma boa assistência para todas as mulheres. Todo mundo tem que ter acesso a isso. E aí, por aí que nós temos que reconstruir o nosso SUS. E essa trincheira, às vezes, também é jurídica, né? Judicial, né, Nina? Muitas mulheres, muitas pacientes de câncer, mas aqui falando sobre o câncer de mama, acabam tendo que recorrer à justiça para conseguir reconstituição mamária, para conseguir direitos de aposentadoria quando necessário, restituição do imposto de renda, né? E aí, qual é a importância dos grupos, né, de apoio para buscar
os direitos dessa paciente? E como é que atuam, né? Resgatando um pouquinho da fala da Luciana, até eu acho que isso foi uma tendência, acho que a pandemia não trouxe só coisas ruins, mas essa questão da tecnologia, de aproximar as pessoas de outras regiões e levar essas informações para ter uma capilaridade maior do que daqui dos centros. Então, o programa dela aí, né, a iniciativa dela é do Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que ela conseguiu expandir isso para outros estados. Isso aconteceu aqui também na organização que eu faço parte. Então, desde informação de apoio psicológico, que aumentou, a gente teve que aumentar aqui essa demanda, contratar mais psicólogos para poder atender não só pacientes como familiares, mas também demandas de direitos, né? O paciente, ele fica, a gente está respaldado aí por 2 legislações, que é a lei dos 30 dias, em que o paciente, a partir da suspeita de câncer até a confirmação diagnóstica, esse tempo deve ser de 30 dias, e a lei dos 60 dias, que a partir, então, dessa confirmação diagnóstica, o tratamento deve iniciar em até 60 dias. Mas, quando isso passa, né, esse tempo passa, o que ele faz? Como ele procede? Ele recorre a quem? Ao assistente social, à ouvidoria do hospital, ao Ministério Público, enfim, ele não sabe. Então, por isso que é importante essas informações, foram feitas várias lives na Abrale, onde eu faço parte, em outras organizações, materiais informativos para casa, cartilhas de direito. A gente teve recém-aprovado agora, na pandemia, acho que no início da pandemia, em 2020, o Estatuto da Pessoa com Câncer, que aí respalda todas essas questões de acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento, acesso à equipe multidisciplinar, ou seja, isso faz parte de todo esse conceito aí do câncer. E a gente viu que essas demandas jurídicas aumentaram também. A gente tem um departamento de apoio jurídico dentro da Abrale, e isso de fato aumentou. Agora, a coisa boa é que esses trâmites, eles tendem a ser mais rápidos, né? O judiciário, ele acaba tendo uma outra visão nesse tipo de caso. Mas de novo, para uma parcela pequena da população que tem como contratar um advogado, se for depender da Defensoria Pública, já é uma outra questão, enfim. Então, em resumo, eu acho que o paciente, ele tem que estar bem informado, ele tem que saber aonde recorrer, né, independente de defensoria ou um advogado particular, e ele só vai saber, né, ele só vai estar empoderado se ele tiver essa informação. Então, organizações e até programas como esse aqui são super importantes para alertar a população, não só da prevenção, mas também, quando já tiver o diagnóstico de câncer, dos seus direitos. E tomara que não precise, né? Porque às vezes a própria negociação com a outra parte já possibilita que esse paciente não precise desse estresse de ir à justiça requerer seus direitos, né? Luciana, eu queria que você falasse um pouco da chegada do Zencâncer em Portugal e como é que você está percebendo a diferença de tratamento, de olhar, né, tanto da sociedade como do sistema de saúde para a questão do câncer de mama. A gente já está caminhando para o finalzinho do programa, mas eu não queria deixar de falar sobre isso. Obrigada. Bem, eu estou muito feliz, foi um convite da Maria Alice Medina, que mora há muitos anos em Portugal. Ela leu o meu livro, viu que não tinha nada parecido sendo feito com as práticas de yoga restaurativa, que é uma prática de puro acolhimento e restauração do paciente oncológico. E desde o ano passado eu comecei a fazer algumas reuniões online para poder juntar um grupo de pessoas para serem voluntários, e esse ano a gente conseguiu fazer o registro, lá se chama Associação Zencâncer Portugal, Saúde Integrativa em Oncologia. E a gente já está com em torno de 20 voluntários, eu já formei 36, mais ou menos 36 pessoas nessa técnica de yoga restaurativa, para eles poderem começar a atender. A princípio, lá a gente vai ter 2 pontos fixos de atendimentos, né? Um no norte, em Matosinhos, e outro no sul, em Seixal, e também aulas online. E a gente está agora em negociação com algumas associações que já existem em Portugal, para que a gente possa utilizar os espaços físicos, porque a gente não tem intenção de ter um espaço físico lá, mas só levar a nossa experiência e essa formação de rede de voluntários que a gente faz para poder atuar dentro dessas associações. É um trabalho ainda de formiguinha, eu tive reunião
também, né, no maior hospital lá de Lisboa, com o chefe da oncologia, eles são mais fechados, né? As práticas integrativas e complementares não são tão fortes em Portugal quanto já são aqui no Brasil, não tem esse reconhecimento lá como já tem aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, então vai ser um trabalho de formiguinha, começando com essas práticas que não são nada invasivas, como uma prática de yoga restaurativa, não tem mal nenhum, então os médicos não têm por que rejeitarem ao observarem que os pacientes estão se restaurando, estão relaxando, estão diminuindo a ansiedade, o estresse, melhorando a qualidade de vida. Então a gente vai começar pela prática mesmo, né, mostrando pelo exemplo lá. E eu estou bem animada, porque os voluntários lá são muito animados também, e muitos brasileiros que estão morando lá estão querendo participar do projeto como uma forma também de ajudar a sociedade portuguesa. Quer uma fala final aí para a gente deixar, para encaminhar para o final do programa? Luciana. Comigo? Depois eu vou passar rapidamente para a Nina e para Gunnar. Eu gosto muito de dizer que eu tenho 5 passos no meu caminho, né, como paciente oncológica, que eu chamo de 5 âncoras. Então, eu gosto de ensinar isso para todos os pacientes oncológicos que estão recebendo agora esse diagnóstico, que, enfim, possam receber um dia. Primeiro é lembrar que tudo é impermanente, que tudo está em constante mudança, transformação, que isso também vai passar. Segundo, é lembrar tudo que tem de positivo nesse momento, não ficar vibrando só no que falta, no que você perdeu, mas no que você tem de positivo nesse momento, ao seu lado. Então, a prática da gratidão, sim, é importantíssima nesse momento. A autocompaixão é fundamental, porque você tem que entender que você não tem que ser uma super mulher a lidar com todas as questões, que você pode pedir ajuda, que vão ter dias que você não vai estar bem, e está tudo bem não estar bem. E se você ficar muito tempo deprimida, você talvez tenha que procurar uma ajuda médica para passar por essa fase. O 4º passo é o autocuidado, é fundamental. O médico vai fazer o protocolo, mas você tem que beber água, tem que fazer atividade física, tem que se divertir, tem que rir, tem que sair com seus amigos, ir ao cinema. E, por último, é a parte da compaixão, porque agora você sabe como é que todos os pacientes oncológicos se sentem e você vai usar a sua experiência para ajudar os outros pacientes a passarem por isso também. Muito bom. Nina? Eu queria dizer que informação salva vidas, né? Então, você, mulher, que está nos assistindo agora, está com o seu rastreamento atrasado, deixou de fazer os seus exames de rotina por medo ou por alguma outra questão, vá até o serviço, faça, coloque em dia. Se houver algum tipo de barreira, né, dentro dessa jornada, desse processo, procure os seus direitos, vá até a ouvidoria do hospital e enfim, né, quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais chances de cura. Não tenha medo e é isso, o câncer não espera. E qualquer pessoa pode diagnosticar o câncer, né, Gunnar? Por práticas da vida, porque não conseguiu fazer uma manutenção da própria saúde. Eu queria trazer com você, além da sua fala final, uma perspectiva de como é que a gente pode criar uma cultura de prevenção. Acho que talvez partindo desse princípio de que o paciente oncológico não é alguém que foi premiado. Ele realmente pode ser você, pode ser qualquer pessoa que está próxima de você, né? Eu acho que nesse ponto de vista é importante a gente pensar assim, criar uma cultura de prevenção de doença, mas que seja focada na promoção de saúde, né? Se a gente está promovendo saúde, a gente está melhorando em muitos outros aspectos, e não só o câncer. A gente sabe, né, que no quadro de mortalidade o que mais impacta são doenças do coração, mais até do que o câncer, né? O câncer aparecer muito cedo e vários tipos de câncer são raros. Então, o que a gente tem que pensar assim, pode acontecer, tem formas de minimizar isso, formas de diminuir o risco, tem riscos específicos, como eu falei, no caso do câncer de mama, a gente pode dizer para as mulheres, façam tudo que seria a prevenção das doenças crônicas no total e amamente os seus filhos. Né? No mínimo 6 meses. Não fique preocupada com a idade, porque eu acho que é, inclusive, uma conquista da mulher poder decidir que idade ela vai ter para ter seu primeiro filho, quantos filhos ela vai querer. Isso é uma decisão da mulher. Mas é importante saber que a amamentação, a gente deve dizer que é uma proteção infinita e no câncer de mama, então pesa muito. A saúde dos dois, né? Do bebê e da mãe. Exatamente, do bebê e da mamãe. Agora, eu diria o seguinte, o que nós temos que pensar aí no ponto de vista de sanitarista, né? Eu como sanitarista, o que a gente tem que pensar? Não há outra solução
para melhorar a assistência, para garantir que o rastreamento seja feito no momento certo, na idade certa, que todas as mulheres com lesões suspeitas, o rastreamento traz a lesão suspeita, ele não traz o diagnóstico. Todas essas mulheres, como ela falou, né, como a Nina falou, sejam atendidas até 30 dias para fechar o diagnóstico. Já tem lei fazendo valer isso, né? A lei é entre o diagnóstico e o tratamento. Entre o diagnóstico e o tratamento, todo mundo tem que ser atendido até 60 dias. E a gente sabe que no câncer de mama e para outros tipos, 40% ou mais das pessoas estão passando desse tempo. Como ela mostrou, nossos estudos também têm mostrado isso. Então, assim, as pessoas precisam pressionar, né, os serviços de saúde, os gestores, para que isso funcione. E não há melhor sistema de saúde, melhor forma de assistência que é o SUS. Nenhum plano de saúde vai dar o que o SUS dá. Como você falou, né? O médico não viu, a médica não viu. Plano e o de saúde. SUS, exatamente. E o SUS, como ele acompanha a linha de cuidado, e aí ele pode ajudar, inclusive, as famílias a saberem o que tem que ser feito para pressionar, para orientar, para seguir, para saber aquele CISREG, né? Se conseguiu que o sistema de regulação garanta esse atendimento, garanta o diagnóstico e trate todos da melhor forma possível, só o SUS pode fazer. Então, a mensagem é essa. Super importante você terminar falando isso, Gunnar, porque a gente acabou não entrando nesse ponto, né? A gente viu nas duas reportagens que o fato de uma pessoa ter ou não plano de saúde não é o que vai determinar esse atendimento. A gente tem a paciente que tinha plano de saúde e também não teve esse acesso. Então, fortalecer e lutar por esse direito da atenção à saúde, da prevenção, do diagnóstico é super importante. Eu te agradeço muito terminar o programa assim, porque é uma mensagem importante para a gente passar. Agradeço também Nina, Luciana pela participação no programa, Gunnar, muito obrigada e super importante. Ano que vem a gente está de volta falando sobre esse tema, porque não pode faltar prevenção ao câncer de mama. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Semana que vem a gente volta com um assunto relevante para compartilhar com você. Até lá!